Boa noite, pessoal. Eu sou o Zusa. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal dos Podre de Pobre. Hoje nós vamos falar sobre a Vivara, resultado do terceiro trimestre de 2021. Seguindo nossa linha aí de estudo, né? A Vivara, vamos falar primeiro sobre o case. A Vivara é uma empresa de varejo, só que não é aquele varejão tradicional, né, que a gente está acostumado aí de ponto frio, loja de roupa, que depende muito de margem pequena, etc. É um varejo de artigos de luxo que difere bem do varejo padrão, né? E uma coisa que a gente tem percebido nos últimos anos, né, é que, deixa eu mudar isso aqui, a apresentação vai ficar melhor. Uma coisa que a gente tem percebido nos últimos anos é que as empresas que vendem produtos para quem é para classes mais altas, né? Elas têm se saído melhor nessas épocas de crise aí. A gente vê a comparação quando a gente vê a Arezzo contra a Grendene, assim, como que a Arezzo tá muito bem, né? Ela que tem produtos mais caros, com ticket maior, né? E a Grendene passando uma dificuldade, porque a crise econômica afeta mais elas, né? Isso a gente percebe em outros setores da economia também. E é uma coisa que eu venho reparando na Vivara, assim, é uma empresa que passou muito bem pela crise. Ela tinha feito o IPO recentemente, então ela estava capitalizada, né? É uma empresa líder do setor, muitas pessoas conhecem, né? Faz muito forte em marketing, sempre usou a Gisele Bündchen. Ela, pra vocês terem uma ideia, no final da pandemia, ela estava com market share de 14%, coincidentemente o mesmo da Droga Raia que a gente viu no último vídeo que nós gravamos, né? 14%. Ela é líder do setor e a segunda colocada tem tipo menos de 3% de market share. E antes da pandemia a Vivara tinha 11% e ela ganhou 3%, ficou com 14%, ou seja, ela cresceu mais do que o tamanho da segunda colocada. Então isso mostra a força dela em realmente consolidar o setor, em abrir lojas, né? E isso foi numa época que os shoppings estavam fechados, né? A Vivara, as lojas dela majoritariamente são em shoppings. Então, a empresa está muito bem, ela está indo para o lado de omnicanalidade, assim, eu acho que é uma empresa que, apesar de ela não estar no radar, assim, da mídia, né, é uma empresa que vale a pena estudar e dar uma olhada, porque um plano uma vertical de crescimento muito clara, muito bem definida, né, a separação da Life, a gente vai ver aqui. Então, vamos passar sobre um case aqui, vamos passar sobre os slides, que eu vou mostrar melhor o case para vocês, mas a empresa está numa situação interessante, beleza? Vamos lá, então, aqui nós vamos ver, são os destaques, né? Então, a margem bruta alta, quase 70% de margem bruta, isso para mim claramente demonstra as vantagens competitivas da empresa, né? Se vocês forem pensar, todas as empresas que tiverem margem bruta acima de 60% e 65%, ela é muito forte. Como que a Vivara funciona? Ela tem uma fábrica lá em Manaus, ou seja, ela tem descontos tributários, né, por estar na Zona Franca, e ela vende para as lojas dela no Brasil inteiro. Então ela tem os filhotinhos, né, que são as lojinhas, vai abrindo loja, vai vendendo, e, e diferente das outras de varejo que a gente olhou até agora, que tem margem líquida muito baixa, ela tem a margem líquida muito alta. Até nesse trimestre aqui tá bizarro, né, porque uma coisa que chamou atenção que eu já bati o olho aqui, o lucro líquido maior do que o EBITDA, eu falei, não, tá errado isso aqui, né? Tem não recorrente com certeza. E tem não recorrente mesmo, nós vamos chegar lá. Mas as margens líquidas dela próximo a 17%, 20%, que é um negócio que você não vê em varejo. Então você vê a força de um produto com muito valor agregado nele, que é a joia, né? E uma das vantagens competitivas da Vivara é ter um estoque em ouro e prata para produzir joias por um ano sem ter que comprar. Eu fico imaginando como é que é a sala que ela guarda esse ouro e prata dela, assim, tipo, deve ter ouro pra caramba, né? Não sei como é que é.
Deve ter, sei lá, um guarda-roupa de ouro lá. Um volume absurdo, né? Então, o que acontece? Frente às concorrentes, os concorrentes eles acabam tendo que passar imediatamente a oscilação do ouro, né? O ouro teve uma disparada muito grande durante a pandemia aí de preço e a Vivara conseguiu ir passando gradualmente para os clientes dela esses custos, né? Ela já tinha o ouro comprado antes, então ela tem uma segurança de hedge muito grande aí da matéria-prima dela para o produto que ela vende no final. E isso dá um diferencial frente à concorrência bizarro, né? Então, uma empresa que está bem estruturada financeiramente, com verticais de crescimento e bora lá. Então, outro destaque que a gente vê aqui, né? SSS de 28% contra 2020. Vamos olhar contra 2019, porque 2020 foi um ano bizarro para ela. Como eu falei, os shoppings fechados e a empresa ela conseguiu vender ainda assim, ela conseguiu ter lucro, mesmo com os shoppings fechados, justamente porque ela usou, botou as vendedoras dela para ligar para o pessoal, para os clientes, fazer chamada de WhatsApp e vender digitalmente. Então ela conseguiu reverter essa situação difícil que ela estava. Mas 2019 é um ano muito mais normalizado da empresa, né? Então vamos fazer essa comparação contra 2019, e a gente vê um crescimento bom, né, de SSS, vendas nas mesmas lojas, né? 23% aí é bem considerável, mesmo sendo de 2 anos. As margens, como a gente viu aqui, margens muito boas, né? Que nem eu falei para vocês, market share estava em 14 no trimestre passado, já está em 15,3, ou seja, ela já ganhou mais 1,3% de market share. Está consolidando o mercado, a Vivara está cada vez maior, assim, e indo para interior e abrindo loja no interior. Aqui é o plano de expansão dela para o ano que vem. A gente vê 2022. Vamos falar um pouquinho sobre a Life, então, né? Aqui, ó, mais 15 a 20 lojas Vivaras e 35 a 40 lojas Life. O que é a Life, gente? É uma linha mais barata da Vivara, porque a Vivara ela trabalha com produtos classe A, né? B+, A, né? Classe média alta e classe alta. São produtos caros, né? E ela tem a linha de prata dela que atende uma porcentagem da população maior, né? E a joia é um objeto de desejo social, né? Existe toda essa questão da beleza feminina, tal, da joia, e por aí vai. Isso é milenar, né? Secular. E, e a Life, então, ela tem um público-alvo diferente do da Vivara. É até uma dúvida que eu tinha inicialmente quando eu comecei a estudar a empresa, né? Que eu falei assim, não, para que ela vai abrir lojas diferentes, né? Para vender o mesmo produto? Mas não é. O público da Life vai ser uma mulher mais jovem, até 35 anos, enquanto a do Vivara vai ser tipo 30 anos para mais, 35 anos para mais, né? Porque vai ser uma mulher que já vai ter um poder aquisitivo melhor, ou um marido, um namorado que tem um poder aquisitivo maior para dar aquela joia para ela, né? Presentear. E a Life vem toda com a ideia da adolescente, da mulher jovem e tal. E é toda uma ideia de lifestyle, né? Então, o que a Life é? Ela tem produtos colecionáveis, elas têm pingentinho, e aí a mulher pode ir comprando os pingentinhos e colocando todos eles no colar dela, e vai e troca o pingentinho, eles estão contratando digital influencer para fazer propaganda da Life, né? Então essas meninas mais nova aí, que tem conta no Instagram, que tem muito seguidor e tal, ganha os pingentinhos lá pra fazer propaganda e tal, e vai, e troca o pingentinho, passa a usar outro. Então, a ideia da Vivara qual que é? Em suma, em todos os shoppings que ela já tem loja da Vivara, ela vai abrir também uma loja da Life. Então, ela já tem muita loja da Vivara. E isso aqui é um canal de crescimento violento. Não bastasse a Vivara querer abrir lojas em shoppings do interior agora, né, e buscar outros públicos além das capitais, que ela estava mais concentrada antes, ela também quer atingir um outro público que ela não atingia com a mesma intensidade antes, que é esse público dos jovens. Então, é um vetor de crescimento forte
e a empresa está começando agora a executar ele. Já está indo para o segundo, terceiro ano, mas tá galgando, está crescendo. Então aqui fala, né, sobre o posicionamento da Life, é mais ou menos o que eu falei para vocês. 19 lojas é o número total de lojas que eles têm ao final desse trimestre. Já representa uma porcentagem grande de receita deles aqui, ó, 3,5%. Isso aqui antes era quase nada, agora já é uma parte da receita. Vamos ver mais para frente, eles quebram melhor isso. Aqui fala, né, da digitalização da Vivara, como que a pandemia mudou a perspectiva da empresa, né, a visão que ela tinha sobre o omnichannel mesmo, né, o digital, que muitas empresas estão migrando para isso aí. E a Vivara passou a ir para esse lado também de fazer as vendas digitais. E a gente vê o resultado dessa expansão digital dela nesse indicador aqui, ó. 14,6% das vendas da Vivara já são por canais digitais. Então ela usa toda aquela ideia do pick-up from store, que a pessoa compra na internet, pega na loja, ou compra na loja e manda para casa dela. Então, assim, omnicanalidade, da forma como o cliente quiser, ele chega até a empresa e compra e recebe o produto da maneira que ele quiser. Ou ele compra e manda de presente para o outro. Então, assim, bem interessante, um crescimento expressivo contra 2019. Ela dobrou a participação das vendas dela com relação a 2019. Se a gente vê com o crescimento das vendas que ela teve, né, nesses 2 anos aí, ela um aumento mais expressivo do que o dobro ainda, né? E então a Vivara está se tornando realmente uma empresa que está migrando para esse modelo híbrido aí de físico e digital, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente falar sobre isso. Expansão de lojas. Aqui mostra, né? Ela abriu 10 lojas no trimestre líquido, né? Ela tinha 3 modelos, né? Ela tem o Vivara, o Life e o quiosque. A gente vê aqui que os quiosques estão diminuindo em número e ela está transformando os quiosques em Life, em Vivara, né? Então tá sumindo. O quiosque é aquela ilhazinha que tem no meio do shopping, né? Eu acho que realmente aquilo lá é meio esquisito para vender joia. Deve ter sido uma experiência dela que não deu certo, porque é meio. Não passa a elegância que a empresa quer passar para os clientes dela, né? Então, a gente vê aqui ó, um crescimento até bom nas lojas Vivara, né? Abriu 20 lojas ao longo de um ano e as lojas Life abriu 8. Então tá crescendo devagarinho a Life, né? Agora os shoppings retomando, né? Mas a gente vê, vamos ver aqui, ó, de 2020 para aqui é abertura bruta, né? Teve os fechamentos também. Eu não sei quanto que foram as aberturas líquidas. 278 contra 267. Esse ano ela abriu quantas? 11 lojas. 11 lojas porque teve os fechamentos no caminho aí, né? Então, assim, tá sendo um pouquinho devagar. Mas eu imagino que seja justamente por causa dessa retomada da pandemia, dos shopping centers e tal. Mas é um vetor de crescimento interessante, tá indo um pouquinho devagar, não vou mentir não. Aqui então a gente tem o SSS, né, que foi muito bom. É bem legal a gente comparar contra o 2019, né? Receita líquida com aumento aqui de 40%, tanto contra 2019 contra 2020, né? A gente vê que foi muito próximo, 19 e 20, sendo que 20 teve um pouquinho de perda de venda, né? Completamente justificável. Olha como que as vendas digitais em 2020 foram grandes, né? Foi bem maior do que nas lojas físicas. E caiu um pouquinho as vendas digitais do ano passado contra esse, mas justamente porque as lojas começaram a reabrir, né? Então,
A gente vê um aumento bem expressivo nas lojas físicas aqui. E olha que legal, o crescimento das lojas Life, né? A gente viu aqui que cresceu um pouquinho a loja, né? Mas olha como que está aumentando as vendas da loja Life. Aqui era 1.600.000, né? 1.700.000 e hoje já é 12 milhões de receita nas lojas Life. Então, esse canal aqui já aumentou o quê? Aí mais umas 7 vezes, umas 8 vezes aqui, né? É bem expressivo. 7 vezes. É, então eles estão falando aqui, ó, que a penetração continua boa, né? Não é a mesma durante a pandemia, mas uma boa penetração digital no faturamento. A gente viu que 14% é bem representativo e está aumentando. Hum, eu achei que eu tinha lembrado de uma coisa, mas não lembrei não. Aqui é a distribuição por categoria da empresa, né? Ela faz. A gente vê que segue mais ou menos na mesma categoria, né? De joias representando a maior parte das vendas da empresa. Life em segundo lugar aí, muito próximo também, de 26%, né? A Life hoje, ela é vendida dentro da Vivara, né? Ela está fazendo uma separação, ela está criando lojas novas justamente para criar uma loja conceito que busque um público diferente daquele que ela atende atualmente. Então é meio que ela está se segregando para ter uma expansão aí, tá? É, aqui são as receitas brutas por categoria, né, de Vivara, Life e quiosque. Então a gente vê que os quiosques estão meio que encolhendo de 2019 para cá. A Life está crescendo absurdo e a Vivara cresceu muito bem também, né? Cresceu 25%, 47% contra 2020, mas foi um ano fraco, né? Então, contra 2019, uma receita bruta bacana. Consolidação das vendas digitais, aqui fala um pouquinho sobre a omnicanalidade dela. Aqui vamos partir da receita líquida para o lucro bruto, né? Que a gente tem aquela margem bruta altíssima que nós comentamos. A gente vê como que as despesas com a matéria-prima dela e as despesas de fábrica são muito baixas, né? Então a gente consegue essa margem surpreendente aqui de quase 70%, né? E está em linha com o histórico. Se você for ver aqui, ó, 66%, 69%, 67%, então está bem em linha, acima de 65% ainda, uma margem bruta muito, muito boa, muito alta. Aqui ela está falando que ela teve um ganho de escalabilidade, né? Aí que entram as grandes despesas da Vivara. A gente vê que ela tem um lucro bruto muito bom, né? Mas quando vai do lucro bruto para o EBITDA, aí cai bastante, porque as despesas com vendas dela são muito grandes. A vendedora, para ela vender uma joia, ela gasta mais de hora conversando com a pessoa. Ela tem, como ela é montada em shopping, né? Ela paga aluguéis caros, ela pega bons pontos, condomínios. Então, assim, as vendedoras devem ter que ser bem remuneradas, né? Então, assim, despesa com venda muito alta, né? A gente vê 30% já comendo aí, e isso come bastante Ainda assim, como a margem bruta dela é alta, né? A gente vai ver o lucro líquido ainda sobra muito, sobra uns 17, 18% aí, tá? Aqui a gente pega o anualizado, né? 2021, 32% de despesa. Nem tá tão bom assim, teve um crescimento muito grande, mas como a receita aumentou muito, né? Então isso aqui ficou mais ou menos no mesmo patamar do que já vinha nos outros anos mesmo. Ó. 2019 está até acima de 2019. Então não foi tão alavancagem não, até que esse trimestre foi bom, mas quando você pega o analisado nem foi tão bom assim. Aqui é bem caro, eu acho, essas despesas dela, gerais e administrativas. Até eu acho que a despesa com venda, não sei se entra. Ah, entra sim, ó. Aluguéis e condomínios entra aqui. Então, esse custo aqui da empresa é bem grande, né? Eu falei para vocês que empresas que têm abaixo de 5% tendem a ser muito bem geridas, né? A gente vê aqui acima de 10% das despesas gerais e administrativas dela. Mas, né, aqui ela está justificando, falando que ela está contratando consultoria estratégica, né? Que é tudo por conta do plano de expansão dela que ela está tendo essas despesas
tão altas assim, né? Mas vamos dizer que isso aqui é uma despesa alta. 11% tá acima da média aí para esse tipo de empresa. Então aqui a gente vê um EBITDA bem pequenininho, né? Quando você compara com o, a margem bruta, né? Ainda assim não é um EBITDA ruim para varejo, é um EBITDA bom e tá bem em linha aqui, tá sossegado, 18%, tá bem em linha com o histórico, ó. Até um pouquinho impressionado, né, esse trimestre. E ela justifica aqui, ó, a pressão na margem explicada pelo crescimento da companhia em relação ao período pré-IPO, com a estruturação de áreas estratégicas impulsionadas pela adição expressiva de novas lojas nos últimos 24 meses. Isso aqui realmente pressiona o EBITDA. Por quê? São as dores do crescimento, né, gente? A gente já falou disso no vídeo da loja Quero Quero também. O que acontece aqui? A loja ela demora um tempo para madurar, para as pessoas acostumarem que tem aquela loja lá, para ela chegar no ponto de venda dela de uma loja madura, ela demora alguns anos. Então, as despesas com vendedor, com aluguel são fixas. A receita só vai chegar lá em cima dali a um tempo. Então, conforme essas novas lojas forem madurando, ela tende a ter uma melhoria nessa margem EBITDA, né? Então, temos que acompanhar para ver se essa melhoria eventualmente chega, né? Ou não. Mas essa justificativa dela aqui não é mentirosa, não. É uma justificativa coerente. Lucro líquido, né? O que acontece? A gente viu lá no começo que tem um negócio esquisito aqui, né? Que o lucro líquido maior do que o EBITDA, né? Mas é porque tem um efeito não recorrente aqui, ó, que foi uma ação que a empresa ganhou de, de tributária, em que ela teve uma entrada aí de PIS, COFINS, várias empresas tiveram essa ação. Então entrou um impacto aí não recorrente no lucro líquido nesse trimestre, até um impacto bem expressivo, quase 18 milhões, né? Mas isso aí não vai se repetir. Mas ela já põe aqui pra gente um lucro líquido recorrente de 67 milhões. Então, muito, 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 muito grande, né, gente, o lucro líquido. A gente vê que é uma margem líquida alta, muito acima do padrão do varejo, que a gente viu lá que as margenzinhas pressionadas para ganhar a venda, né? 3%. Então você põe aí uma empresa que tem uma margem líquida de 20% e que está ganhando share do jeito que ela está ganhando, é bizarro, né? E com crescimento da receita, crescimento em tudo. Que é o plano de expansão dela, né, de CAPEX. A gente vê que boa parte do investimento do CAPEX esse ano foi em novas lojas, a maior parte, né? Mas que teve um investimento muito grande em sistemas e TI também, né? Para justificar essa penetração digital que ela está tendo. Isso aqui é um investimento importante da empresa, eu considero. Melhorias na fábrica, reforma e manutenção também. Mas novas lojas aqui é crescimento na veia, né? Então 40 milhões sendo investido esse ano. E a gente, quando põe isso aqui dentro da receita líquida, é uma porcentagem pequenininha, né? A gente vê que a empresa não dói muito para ela crescer. Ela gasta pouquinho para criar loja nova, né? Então ela tem um modelo bem asset light mesmo. Possibilidade muito grande de replicabilidade e escalabilidade com esse crescimento de lojas. Eu vejo muito potencial nessa empresa aqui. Empréstimos e financiamentos. Aqui ela tem caixa líquido, né? Não é nem dívida líquida. Então, gente, esquece dívida para essa empresa. Se ela quiser, ela pega o caixa dela e paga os financiamentos dela e fica no zero a zero. Ela provavelmente só tem dívida porque faz sentido para ela. Então, essa parte de estrutura de capital, nesse momento que ela fez a IPO, ela está completamente capitalizada, né? A gente até vê que ela tem mais caixa esse ano do que ela tinha no ano passado, né? Então, ela nem conseguiu investir toda a geração de caixa dela. Então, a estrutura de capital da empresa está totalmente controlada. Aqui é a geração de caixa dela, né? E ela põe o capex dentro da geração de caixa. Bem interessante, né? A gente pega parte do lucro líquido, tem aquele não recorrente, que a gente tem que excluir, né? Os 21 milhões aqui. Entrou 65 recorrente. Ela, capital de giro, ela teve liberação de capital de giro, papapá.
chegamos nos caixa das atividades operacionais, um capex lá de abertura de loja de 25 milhões e sistema e etc. Então, totalmente controlada a geração de caixa dela. A gente vê até no analisado aqui, nos anos anteriores, né? 2021, 20 e 19, que o capex dela está dentro da geração de caixa operacional dela. Então, é uma empresa com uma estrutura de investimento e expansão bem controlada. Provavelmente ela não vai ter que fazer chamada de capital de terceiros, não vai ter que fazer follow-on. Uma estrutura de capital muito adequada para suportar o crescimento que ela pretende ter, usando a própria geração de caixa dela. Lembra muito a Hydrogazil, muito nesse sentido aí. Beleza? Eu acho que passamos muito bem, né? Vamos ver um pouquinho de precificação então, né? Que é o que eu prometi que eu ia fazer com as empresas. Vamos ver o que ela está custando aqui, de valor de mercado. Ó, ela deu uma caída boa. Chegou a 34 no último ano, né? Bateu 22 no mínimo, deve ter sido na pandemia. Vamos ver aqui. Onde que está o valor de mercado? O valor de mercado 6 bilhões, ó, é uma empresa cara até. Se a gente pegar o valor de firma muito próximo, né, 6 bi, com... Onde que a gente viu aqui a geração de caixa dela? Vamos ver aqui. Geração de caixa. Anual, aqui não tá legal não. Vamos ver o que tem aqui. Caixa. Aqui tem o fluxo de caixa. Beleza. Aqui então temos um fluxo de caixa mais ou menos de 281 milhões, né? Crescendo de 2019 para 2021, cresceu pra caramba o fluxo de caixa, né? Ela realmente abriu muita loja depois da abertura de capital aqui em 2019, né? Então, a pandemia deu uma atrasada nesse crescimento dela, mas eu imagino que vai voltar a crescer agora, com a abertura de novas lojas, né? Então, o histórico curto que a gente tem aqui tem um crescimento bom, né? E imagino que pouco payout, pouco dividend yield, vamos até olhar depois. Mas, em suma, é um faturamento aqui de 280 milhões para um custo de 6 bi, né? Então, vai demorar para a empresa se recomprar, né? Aqui um EV/EBITDA de 17. A gente vê que o mercado está pagando um prêmio bom pela empresa aí, justamente porque está esperando esse crescimento da empresa. Então, precificação de empresa de crescimento, gente, como eu falei. Se a empresa crescer, você pagou barato. Se a empresa não crescer, você pagou caro. Muito difícil da gente fazer uma precificação assim, falar assim, o justo é pagar tanto, é não pagar. Nesses casos, eu vou muito mais pela estrutura de capital, case, do que pelo preço em si, né? Eu sou bem dessa linha aí que a compra da empresa não é para mim, é para os netos. Um payout baixo aqui, ó, 26%, o que resulta num yield baixíssimo aqui, ó, de menos de 1%, né? A gente vê realmente o mercado está pagando um prêmio bom na empresa, esperando um crescimento robusto aí para justificar esse prêmio. Beleza? Então essa é a precificação de Pobretão. Espero que tenham gostado e até a próxima. E se vocês gostaram, deixe seu curtir, segue o canal e deixe seu comentário também, que feedbacks, críticas serão sempre muito apreciados, beleza? Um abraço e falou!